Ai, hoje eu vou fazer uma peixada para todo mundo. Olá, bom dia, tudo bem? Nossa, moço, quanto peixe! Que peixe aqui é bom para fazer uma peixada? A caratainha é boa, a cozina é boa. Ah, meu Deus, mas quanto peixe! Meu Deus! Por que tem tanto peixe? E agora? Por que tanto peixe diferente? Bom, a resposta pode parecer simples, mas na verdade ela não é. Você tem um conjunto de conceitos envolvidos nessa questão. O porquê de tanto peixe diferente, na verdade ele reflete uma coisa que a gente chama de biodiversidade. E o que acaba sendo essa biodiversidade? Biodiversidade nada mais é do que uma coleção, entre aspas, ou uma diversidade de seres vivos. Lá na peixaria existem várias opções para a compra de várias espécies diferentes, separadas de acordo com algumas categorias, de acordo com alguns critérios e provavelmente de acordo com a receita da pessoa que vai fazer essa peixada. A questão da biodiversidade, para alguns, pode ser extremamente problemática, no sentido de que não se vê, algumas pessoas não conseguem enxergar a importância da biodiversidade. No nosso caso, a gente vai fazer uma questão um pouco diferente. A gente vai tentar entender o motivo da biodiversidade e a importância dela para a gente, para os seres humanos. Como a gente está falando de biodiversidade, diversidade dos seres vivos, então uma coleção de vida num determinado local. Existem alguns fatores que determinam se a biodiversidade vai ser mais alta ou se a biodiversidade vai ser mais baixa. Por exemplo, você vai ter que entender duas palavras-chave para essa coisa da biodiversidade. Uma delas é recurso. Entenda a palavra recurso como sendo o conjunto de coisas que uma determinada espécie, que um determinado grupo precisa para sobreviver. Pode ser água, pode ser espaço, pode ser comida, tá? Essa água assim para consumo pode estar disponível ou não, temperatura, tudo que um animal, que uma planta, que um organismo precisa para se dar bem naquele lugar. Você vai entender isso como recurso. E é claro que vai estar embutido nisso aí disponibilidade de energia. Então esse conjunto de coisas, recurso mais energia, refletem a biodiversidade de um determinado local, de um determinado ecossistema. O ecossistema aqui para a gente vem ser um conjunto de seres vivos com interações entre eles e entre o meio em que eles estão inseridos. A princípio é isso que a gente vai entender como sendo o ecossistema. Um conjunto de fatores bióticos, componentes nesse ecossistema que tem vida, plantas, animais, fungos, bactérias, protozoários, algas, qualquer coisa viva e processos metabólicos desses indivíduos, e partes não vivas que são consideradas fatores abióticos. Esse conjunto de coisas é o mínimo que se precisa para se ter um ecossistema. E como a gente vai voltar a falar de recurso e energia, em locais onde se tem maior disponibilidade de recurso, recurso e energia, existe uma maior diversidade. E existem uma quantidade maior de relações entre esses seres vivos. Porém, em locais onde o recurso é mais escasso, existe uma diminuição na disponibilidade de energia, então você tem uma disponibilidade de energia e recursos mais baixa, a biodiversidade ela é mais baixa. Um exemplo prático, imagine o globo terrestre. Você tem interações de biomas diferentes em ecossistemas diferentes. Vamos pegar a região equatorial. A região equatorial é a parte do planeta que recebe muita energia. Dependendo da região ali e da inclinação da Terra, da estação do ano, você tem a incidência é praticamente a pino de raios solares. Então você tem uma disponibilidade de energia maior. Se tem mais energia, tem mais recurso. A biodiversidade nesses locais, por exemplo, em florestas tropicais, é extremamente alta.
E aí quando você faz um extremo, vamos para os polos, a disponibilidade de energia ela é relativamente mais baixa. Então não se tem tanto recurso quanto numa floresta tropical. É claro que os polos também são ricos em relação à biodiversidade, porém são menos diversos do que a diversidade das florestas tropicais. Por que que tem mais indivíduo na floresta tropical? Porque tem mais recurso e tem mais energia. Por que que existe uma biodiversidade menor nos polos quando eu comparo com as florestas? Porque tem menos recurso disponível e tem menos energia. Isso reflete diretamente na biodiversidade, na variação de vida, na quantidade de vida presente naquele determinado local. E qual é a importância de se saber, de se conhecer a biodiversidade? Deixando aquela parte romântica de lado, você pode levar em consideração um fator econômico, já de cara, para a gente começar. Imagine que um explorador descobre uma determinada espécie numa floresta tropical. Essa espécie tem a capacidade de produzir uma determinada substância que agora ela pode impedir o desenvolvimento e a reprodução de células cancerígenas, de células que podem causar muito mal ao ser humano. Então está ali uma promessa, uma potencialidade de um organismo descoberto recentemente, veja que essa é uma situação hipotética, que tem a capacidade de controlar divisões celulares desordenadas. Já de cara você tem uma importância econômica para isso. Você tem princípios ativos em alguns organismos. Imagine se a gente perde essa biodiversidade. Pode ser que a gente perca muita coisa antes mesmo de conhecê-la. É extremamente importante ter conhecimento da biodiversidade, das necessidades que ela tem, das exigências de se manter um ecossistema saudável. E não só em relação a questões econômicas, mas em relação a vários outros fatores. Beleza cênica, serviços ambientais e por aí vai. Tudo bem? Agora é com vocês. Tem um exercício aí para testar o seu conhecimento na página 268. Acompanhe o exercício e tente fazer a resolução.